Olá, alunos. Observe aí que eu tenho um ambiente. Esse ambiente está aqui, ó. Ele precisa ser climatizado. Nós temos então aí um aparelho de climatização, a serpentina de resfriamento e desumidificação, bem aqui. Obviamente esse é um componente de um equipamento de climatização, pode ser um fan coil, pode ser aí um splitão, um self-contained, qualquer equipamento que você queira utilizar. Nós temos aqui um retorno de ar. Esse retorno do ar, quando o ar volta, né, do ambiente climatizado, parte dele se dirige aí para a sala de mistura, né, a gente chama na casa de máquinas, aí acontece uma mistura do ar externo numa determinada proporção, calculada aí pela taxa de renovação de ar necessária em cada ambiente. Pode ser controlado também pelo percentual de CO2, né, pela concentração de CO2 no ambiente. Parte do ar de retorno é jogado fora, e vejo que quando eu misturo o ar na condição 1 com a condição 2', eu tenho a condição 3. A condição 3 é a condição do ar de mistura antes do insuflamento, antes desse ar atravessar a serpentina de resfriamento e desumidificação, que está aqui, ó. O ar, ao atravessar a serpentina de resfriamento e desumidificação, fica na condição 4. Observe que a carga térmica foi dada aí, ó, 12 kW de calor sensível, essa aqui, 2 kW de calor latente. Então, carga térmica sensível e latente. Esse processo nada mais é que esse que eu estou mostrando agora aí com uma figura, né? Então, vejo que o ar está sendo insuflado na condição 4. Na condição de retorno, na condição 2, ele está voltando para a casa de máquina, vou chamar isso aqui de sala de mistura, né? É onde fica o equipamento de climatização. Também a casa de máquinas. Vejam aí que eu tenho um splitão, né? Ele tem unidade condensadora aqui para fora, jogando calor aqui para fora, né? Aqui tem as pessoas, aqui no ambiente tem a carga térmica penetrando pelas janelas, pelos telhados, paredes, né? De tal sorte que o ar ele é insuflado e mistura-se, né, com o ambiente, aquece um pouquinho e volta para o retorno. No retorno, vejo uma parte do ar ele é jogado fora, a exaustão. No retorno ele vai misturar com esse ar externo aqui. O ar externo está sendo capturado aqui, passa por um filtro. Então, o ar de retorno com o ar na condição 1, o ar externo é 1, vai dar o ar na condição 3. O ar na condição 3, ele é aspirado, né? Ele é aspirado aí pela unidade evaporadora do splitão. Ele é aspirado e aí um ventilador aqui em cima do splitão vai direcionar esse ar aí para o ambiente. Então, a unidade, quando a gente fala serpentina, resfriamento, desumidificação, ela está aqui, ó. Essa é SRD, a gente chama de SRD, serpentina de resfriamento, desumidificação. Obviamente, ela tem que ter aqui um dreno, né? Então, está aqui ligado aqui na bandeja aqui, um dreno para levar embora a umidade daquele ambiente. Bom, representando esse processo aí numa carta psicrométrica, né? Uma carta das propriedades do ar, nós podemos representar imediatamente as condições do ar na condição de retorno aqui, que é o ar 25 graus Celsius, umidade relativa de 50%, e o ar externo aí 32 graus Celsius e 60%. Condição de Florianópolis é de condição externa. Bom, o ar de mistura, que é a mistura do ar, da condição do ar 1 com 2, né? 1 mais 2 linhas ali, ele vai dar a condição 3. A condição 3 a gente calcula a entalpia dela, na mistura, como sendo esse balanço aqui, ó, balanço de energia. M1 vezes H1 mais M2 vezes H2, ou nesse caso é linha, né? Dividido por M3. Bom, o M3 é a soma né? M3 é a soma do
do M1 externo mais o ar que retorna ali. Ok? Esse valor de M3 aí vai ser de 5,2 kg de ar por segundo. O M1, 0,7. E o M2, 4,5. M2'. Como as entalpias são conhecidas por meio da carta, aqui você pode obter a entalpia do ponto 2, 2' aí, a entalpia do ponto 1 aqui, a entalpia 3 ela é obtida como 154. Então, a gente vai na carta e obtém aqui, né, essa linha de entalpia. A entalpia está aqui, tem uma linha aqui, ó. Entalpia específica, você vai encontrar o ponto 3, né? Partindo da linha de entalpia, você traça uma reta aí na entalpia e vai encontrar no cruzamento do ponto 1 e o ponto 2, você vai encontrar o ponto 3, pela linha reta. Bom, na serpentina de resfriamento e desumidificação, nós podemos fazer um volume de controle em volta da serpentina. E aí a gente vai dizer o seguinte, ó, a energia que entra ali, a energia que entra é igual a que sai, ó. O que está entrando? Está entrando só M3H3, está saindo M4H4 e o calor da serpentina de resfriamento e desumidificação. Com isso eu posso calcular aqui, ó, a capacidade da serpentina de resfriamento e desumidificação. Só que eu tenho aqui o H3, eu não tenho ainda o H4, ó. Mas eu tenho também aqui o quê? Eu tenho o M que passa ali, que é 5,2, o fluxo de massa, quilograma de ar, vazão mássica, né? Que passa pela serpentina, ok? Voltando aqui, ó, no ambiente climatizado, observe aí que no ambiente climatizado, eu tenho aí a carga térmica total de 14 kW, eu tenho a entalpia 4 vezes o fluxo de massa 4, e M4, eu tenho aqui o retorno, né? Isso aqui é um insuflamento, na verdade, ó. Observe aí, então, pessoal, que eu tenho aqui, ó, M4H4 mais o calor, a carga térmica, que eu chamei de QT, é igual a M2H2. O M4 vai ser igual a M2, se insuflamento é igual ao que retorna, né? Sai do ambiente. Então, H4 é calculado aí aproximadamente como sendo 48 kJ por quilograma de ar. Com esse valor, com esse valor eu vou na carta de novo, e aí eu vou encontrar aqui o 48 aqui, ó, e vou fazer cruzar o 48, essa medida de entalpia que eu obtive, com a linha do fator de calor sensível. O fator de calor sensível, na verdade, é obtido como sendo, nesse caso, 12 pelo 14. Quem é o 12? É o calor sensível, que é 12 kW, e o 14 é carga térmica total, dá 0,85. Esse valor é colocado aqui na carta, aqui, ó, 0,85 essa semicircunferência aí, tá ok? E aí, ao obter essa inclinação, eu vou trazendo essa inclinação, ó, até chegar aqui embaixo, e parto do ponto 2, ó. Então, do ponto 2, eu tenho 2 aqui de referência, ó, eu venho e traço essa linha aqui, ó. Quando encontrar com a entalpia 4, eu encontro o ponto 4. 4 está aqui, e a temperatura 4 está aqui, que é a temperatura do ar de insuflamento. Veja aí o processo. Então, resumidamente, o processo de tratamento do ar que a gente está trabalhando é esse. De 3 para 4 é a serpentina, resfriamento, desumidificação. Veja, de 3, esse processo aqui, ó. De 4 para 2 é o insuflamento no ambiente. E de 2 mais 1, que dá o ponto 3, é a mistura de ar. Finalmente, aí a gente pode dizer que a capacidade da serpentina de resfriamento e desumidificação é de 31 kW. Observe aí, então, agora o processo simplificado, que eu tenho, então, o ar aqui voltando a 51 kJ por quilograma, ele vai para a exaustão a 51, ele retorna a 51 aqui, e o ar externo está a 79 kJ por quilograma, ele mistura com o ar a 51, esse aqui mais esse, vai dar o ar a 54 kJ por quilograma, passa pela serpentina de resfriamento e desumidificação, que tira 31 kW, e o ar então fica a 48 kJ por quilograma,
Então, a gente tem aqui o insuflamento na sala, né? E com isso tem aí o processo de concluído. Para finalizar, eu deixo aí uma carta psicrométrica, né? Carta psicrométrica para vocês aí treinarem aí, e colocar os pontos aí. É importante saber, né? Por exemplo, 32, 25 graus aqui, por exemplo, 50% vai dar mais ou menos aqui. Tento fazer o melhor que posso aí, ó. 60% já vai dar mais ou menos por aqui. E assim vai. E vocês vão encontrando aí os pontos e com isso vão obtendo as entalpias.